Olá, meu nome é Paulo e hoje eu gostaria de estar falando sobre a necessidade de a gente acabar com as dívidas, né? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente encontra, sabe? No último vídeo eu tinha comentado que como eu consegui pagar antes do tempo toda uma dívida da cirurgia da minha esposa, mas mesmo assim ainda estava com o nome sujo na praça, né? Então acho que um dos grandes problemas que nós temos é que a gente não busca muitas vezes conhecer onde é a extensão do problema que você passa, né, nas dívidas. Você vai acumulando, você vai deixando as contas, você vai meio que ignorando quando você perde, ignorando entre aspas, né, quando você perde o controle financeiro, e esse foi o pior erro que eu fiz, né? Então, diferente dos outros vídeos aqui, eu tô falando de experiência que eu tô passando no momento e como tô me reerguendo, né, financeiramente. Outros vídeos, quero dizer, de outros canais, né? Aqui é mais um desabafo mesmo em falar o que eu ando fazendo de um certo modo. Eu sou como todo mundo hoje, praticamente, uma boa parte dos brasileiros estão endividados, né? Mas, enfim, eu estava com dívida no banco, cartão também, estava negativado no Serasa, enfim. E quando eu consegui levantar o dinheiro e pagar a dívida da operação da minha esposa, eu coloquei como meta, pelo menos nesse ano, até esse ano, acabar com todas as dívidas que eu conseguia terminar. Só que dívidas grandes, né? Para você ter uma ideia, de um banco tinha mais de 69 mil reais, né? De juros, só de juros, é muito abusivo, sabe? E uma coisa que isso vai desanimar qualquer um, sabe? E uma das coisas que eu aproveitei realmente, e deixo como dica para quem não sabe, eu fiquei, pra falar a verdade, só aprendi mesmo há pouco tempo, né? Foi feirão tipo Serasa, né? O feirão para você pagar dívida. Então isso aí realmente ajuda bastante. Você negocia com o banco, às vezes o banco não quer facilitar a vida para você, mas você tem que buscar sempre esses tipos de acordo, sabe? Então, quando eu comecei a me inscrever em locais como o Serasa, o feirão do Serasa, para você pagar as dívidas, eu só fui esperando. Realmente, eu paguei todas essas dívidas minhas nesse mês, que também é agosto, né? Utilizando o que sobrou ali do pagamento lá do outro empréstimo, sabe? Que ali eu tinha pago 17 mil, assim, é lógico que com desconto ficou em 8 mil, mas o valor total, né? E aqui eu tinha tanto esse consignado que acabou me atrapalhando a vida, mas cartões ainda por cima, mais 7 mil de cartões. E o que aconteceu? Bom, eu esperei o feirão da Serasa ali mesmo, esperei chegar a porcentagem, pelo menos 94% de desconto eu tive, né? Então, paguei valor de 69, paguei 4 mil, né? 4.100 e alguma coisa, né? Tá quitado. É, aí depois do cartão, que também estava no Serasa, estava em torno de 7 mil, mas se eu pagasse mil que estava tudo e no mesmo dia, sabe? De você pagar na hora. Fizeram uma proposta para 200 reais. Então, veja só, paguei minhas dívidas com mais ou menos 4.300 e alguns quebrados. É lógico, só para você ter 4 mil ali na mão, também você não tinha. Então, e também eu não poderia eh, mexer no orçamento, senão eu não ia conseguir pagar minhas contas. Então, o que eu fiz? Como se eu tinha um dinheiro investido, vendi algumas ações na minha carteira, pensei, vou pagar a dívida porque é uma sombra, a dívida é uma sombra que acompanha você sempre, não faz você descansar. Depois você começa a comprar novamente as ações. Então, vendi elas, ajudou a pagar uma parte, já tinha um dinheiro, já estava guardado mesmo, como eu já tinha comentado anteriormente. E daí eu só peguei a parte que geralmente eu aprendi a me pagar primeiro, né? Pra gente, quando a gente se lê os livros realmente como O Homem Mais Rico da Babilônia, tudo, foi me pagando primeiro, já foi um hábito que eu tive. Então eu peguei isso aí, não fiz nenhum investimento, não coloquei no Renda Mais nem nada, nem coloquei na caixinha. Então aí eu consegui quitar tudo, graças a Deus, uma parte dessa. Aí me ligaram, olha, dos cartões, daquele valor que eu falei de 1.000 reais, eles falaram o seguinte, 200 e pouco, só hoje você liquida tudo.
Eu já não tinha mais dinheiro praticamente. O que que eu fiz? Nessa hora, olha só, peguei o que eu tinha, que era pouco, porque eu já tinha usado a maior parte mesmo para pagar algumas coisas do fundo de emergência, sabe? Eu tinha um reserva de emergência ali, aconteceu alguns imprevistos no começo de agosto, usei ele e estava com cento e alguma coisa. Então peguei ali, mas vendi umas criptomoedas que tava lá também, e falei, depois eu compro tudo de novo. Em primeira oportunidade, paguei na hora. Pronto, beleza. E eu não precisei mexer no orçamento de casa. Essa é a maior parte de tudo, sabe? Então aí, se eu for levar em conta, eu paguei mais de 72 mil reais só de dívidas, sabe? De juros. Eu paguei somente 4.300 alguma coisa. Então veja só, primeiro foco, sem entender isso, sem entender como a gente tem que ter uma organização financeira e você só vai comprando as coisas no cartão, fazendo empréstimo durante a pandemia, tive que fazer alguns empréstimos a mais, o dinheiro não estava dando, enfim, isso virou uma bola de neve. E também eu nunca soube gastar dinheiro direito, né? Então, se eu comprava alguma porcariada, isso eu fui parando. Então, depois eu até falo porque eu comprava, eu sabia onde eram meus problemas, porque eu comprava e torrava. Então eu entrei no rotativo do cartão de crédito, como a maior parte do brasileiro faz e pronto, virou uma bola de neve. Aí eu não conseguia olhar para as dívidas que eu tinha, não conseguia como resolver, não via solução para aquilo. Eu achava, estou ferrado, eu não consigo sair disso. Enfim, nesse ano, quando comecei a estudar sobre educação financeira, comecei a repensar como que eu vou fazer meus gastos depois de cair muito meu salário, que eu já até falei em um outro vídeo, comecei a focar mais no que eu queria. Então, nesse julho e agosto foi meses que eu nunca imaginei, sem brincadeira, nunca imaginei que ia conseguir pagar um empréstimo que estava em andamento, só de juros, mais de 17 mil, porque eu já tinha liquidado uma boa parte com pagando em dia e amortizando uma parte. Então aí eu tinha um dinheiro já guardado para aquele fim. eh, e pensando, você juntando dinheiro, você tentando fazer mais dinheiro aparecer, então você vai fazendo alguns bicos, você vai fazendo algumas coisas, guardando aquilo lá e não mexendo. Você vai gastando conforme a necessidade. Caso era, por exemplo, comer lanche, nem comia lanche. Se fosse para viajar, nem viajava. Então, esses meses foi isso, sabe? Então, mantendo o foco, esse é o primeiro passo que a gente tem que ter. Eu, principalmente, foco para dinheiro, sou bem complicado nesse ponto. Eu vejo, por exemplo, pessoas com quem trabalho que estão lá gastando no Shopee, gastando. E eu tenho vontade de comprar um monte de coisa, pra falar a verdade, mas não, eu parei. Por quê? Por causa que eu tenho um foco em quê? Pagar pelo menos a maior parte das dívidas. Que tem, por exemplo, mais de 72 mil reais, né? Então, se a gente for pegar 72 mil reais, que era o que eu tinha, mais os 17 que tinha que faltava da cirurgia da minha esposa, né? Veja só, em 2 meses que tem tudo, né? Então a gente negocia, a gente espera. Ah, ficou o nome sujo. Se vai ficar o nome sujo, como ficou no meu caso, vai ter que se virar com o nome sujo, certo? Então se eu olhava lá no Serasa, vi o meu score lá no ruim e agora tá no bom. Olha só que bizarro. Tava lá no ruim, foi no bom, mas que não se prenda no score. Você precisa pagar suas contas, seu custo de vida. É aluguel de casa se você precisar, água e luz, comida e as coisas que você precisa na casa, ainda mais quando você tem filho pequeno, sabe? Então você se foca nisso, esquece o resto, esquece tudo e se só foca nisso. Ah, o nome tá sujo, não sei da onde. Se você não conseguiu limpar naquele momento, paciência, vai lá, tenta se focar no que você tem de importante que você tem que pagar e ali, mesmo que tá com o nome sujo, como foi no meu caso, primeira oportunidade que tiver, já se organiza para isso para pagar. Você paga e você já vai poder descansar em paz, sabe? Então, é esse processo que a gente tem que estar fazendo, sabe? É esse caminho que a gente tem que fazer. Muitas vezes é um caminho dolorido, é um caminho que é caminho de pedras mesmo, que você tem que estar agindo, mas você consegue fazer, sabe? Eu consegui. Se eu conseguir, olha que eu sou bem desorganizado, você também consegue, sabe? Então, estou aprendendo bastante coisa com educação financeira. Agora, o próximo passo é refazer o fundo de reserva de emergência, colocar algumas coisas também em algumas ações e o que eu geralmente já estou investindo há algum tempo para repor o que eu gastei.
Por quê? Por causa que imprevisto acontece, a gente tem que estar preparado, ok? Isso aqui é só mais um desabafo mesmo e também assim, uma dica, gente. Busca os feirões da Serasa, tenta negociar com o banco, vê quanto de porcento que ele pode tirar dos juros. Para mim foi 94% praticamente de juros que foram tirados. Então, vai, busca isso. Se tiver com o nome sujo, encare de frente a esse nome sujo ali e renegocia, tá? Negocia por causa que é necessário ter um nome limpo, tá bom? É, e você consegue, sabe? Você consegue. E eu espero que o vídeo tenha ajudado aí, tá bom? Inter.